Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Doutores do Excel. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para você quando que você deve mesclar células no Excel, quando está liberado, e quando você não pode mesclar células no Excel de jeito nenhum, porque isso vai prejudicar muito as suas análises lá dentro, quando você for fazer alguma tabela dinâmica, quando você for fazer algum relatório. Maravilha? Antes de tudo, você é novo por aqui, então não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Já se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, porque quando eu mando um vídeo novo, quando algum especialista aqui da Doutores manda um vídeo novo, ou então, quando a gente entra ao vivo, você é notificado. E se você gostar desse vídeo, no final não esqueça de deixar a sua curtirinha, deixa o seu like. E também, comenta aqui se você gostou, se você ficou com alguma dúvida, é só você colocar o comentário aqui embaixo. Na descrição do vídeo tem sempre informação relevante para você aqui também. E se você quer conhecer um pouquinho mais da Doutores do Excel, tem os links especiais aqui para você na descrição. Maravilha, vamos lá? Bom, é o seguinte, ó, já estou com o Excel aberto, Excel em branco. E primeiro vamos falar, né, quando que você pode usar a mesclagem de célula. A mesclagem nós estamos falando deste botãozinho aqui em cima, tá? Que é esse cara aqui, que está na página inicial do Excel, né? Página inicial, você tem esse cara aqui mesclar, que na verdade ele une as células, né? Você tem um monte de célula, ele une. Então, geralmente, para centralizar um texto, para centralizar um título, né? Quando você vai usar a planilha do Excel para fazer uma apresentação, deixar mais bonito, você pode usar a mesclagem, não tem problema, né? Então, é um recurso que você pode usar. Por exemplo, eu vou mesclar aqui do B até o J. Vou selecionar da B2 até o J e vou clicar em mesclar esse cara aqui e ele, pum, faz essa mesclagem, ele une, deixa uma célula zona aí, né? Então, por exemplo, esse é o meu título, por exemplo, né? E aí quando você clica nela, ela já está bem grandona, você pode, por exemplo, pintar de uma outra corzinha, deixar uma cor de fundo, negrito, aumentar um pouquinho, aí você fala, olha que bonitinho, esse é meu título, o título da minha planilha, né? Pode usar dessa forma, não tem o menor problema, tá? Bom, agora quando que você não pode mesclar? Aí que o bicho pega, porque se você mescla num lugar errado, aí que dá vários problemas no Excel. Você não deve mesclar quando você está trabalhando com Excel, não nesse formato de apresentação, visual, bonito, mas sim quando você está usando o Excel para armazenar os dados. Geralmente quando a gente armazena os dados no Excel, a gente cria uma lista, né? Nessa lista que você não pode mesclar células, porque aí ele vai se confundir quando você vai criar uma tabela dinâmica, vai dar aquela confusão no seu Excel. Maravilha? Então vamos lá dar um exemplo, tá? Por exemplo aqui, vamos imaginar que eu tenho uma planilha onde eu controlo as minhas receitas e despesas. Então, como que eu faço uma planilha dessa, né? Quando eu quero listar, fazer uma listagem das minhas receitas e despesa. Eu tenho, por exemplo, quando que aconteceu, né? Quando que eu recebi, quando que eu gastei. Vou colocar aqui, ó, data, tá, do evento, né? Então, quando que eu paguei ou quando que eu recebi. Vamos colocar o valor e nós vamos colocar a descrição. Descrição. Então, vamos imaginar que no dia 1/1, vou digitar, tá, de 2020, eu almocei, tá? No dia 1º, lá, o primeiro dia do ano, eu almocei. E eu paguei R$25, almocei fora, paguei R$25. Então esse daqui seria o meu almoço, tá? Geralmente, né, como é despesa, saiu do meu bolso, esse valor seria negativo, né? Saiu do meu bolso usando fluxo de caixa. No dia 1º também, vamos colocar aqui no dia 1º, depois que eu comi, lá por umas 4 horas da tarde eu resolvi tomar um cafezinho, tava lá à toa, vou tomar um cafezinho. Então, sei lá, eu paguei R$3 no meu cafezinho. R$3. Hoje em dia já o café não é só R$3. Eu vou colocar R$5 no cafezinho aqui, menos negativo, né? Saiu, eu vou colocar aqui, ó, café. Tá bom? E no dia 1º também, eu resolvi comer, olha só pensa em comida, hein? Eu resolvi comer uma sobremesa. Então gastei na sobremesa mais R$15, sobremesa. Pronto. Tá? Então as minhas despesas. Aí, imagina que você vai apresentar, né? Você tem lá toda a sua listinha e tal. Você vai apresentar, olha só, apresentar e não, né, armazenar. Você fala, por que eu vou usar isso aqui tudo repetido, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Vamos lá dar um zoom para ficar bem bonitão. Aqui, ó. Para que eu vou usar esse cara repetido? Faz o seguinte, já não é todo no mesmo dia? Então eu vou apagar. E aqui é o crime de você fazer. Você está numa tabela, você está numa lista. Aí você apaga e faz assim, ó, não. Isso aqui é tudo no mesmo dia. Você mescla, tum. Aí você pode dar aquele problema, aquela luz, aquele vermelho. Pé. Não pode fazer isso. É aqui que você não pode mesclar. Por quê? Porque você está numa tabela, você está fazendo um preenchimento. Quando você faz essa mesclagem, o Excel entende que isso aqui é uma única célula.
Então você percebe que o meu almoço, o café, a sobremesa, cada um tem o seu lugar direitinho, cada um numa célula, né? Quando você mesclou, ele entendeu, olha aqui em cima, ó, dá uma olhada aqui, ó, B8, tá? B8, que eu tô com a célula mesclada. O que é o B8? É a primeira célula, coluna B, linha 8. E na B9, o que tem na B9? Ele não sabe dizer. Quando eu clico aqui, é só da B8. Quando eu clico em qualquer outra célula, ele vai dando um endereço para mim onde eu tô, tá vendo? Ó, A5, né? Mas eu cliquei aqui, ele não sabe. Então, quando eu vou fazer uma análise, usar tabela dinâmica, usar ferramentas de análise, o Excel não vai entender isso. Na verdade, se eu transformar isso aqui em tabela, ele já nem entende. Olha só que louco, ó. Eu vou selecionar os meus dados e vou transformar esse cara em tabela, que é o objeto que a gente utiliza para armazenar os dados no Excel, né? Inserir, guia inserir lá em cima, eu vou pegar esse cara aqui, ó, tabela, e aí ele vai já identificar, porque eu já estava dentro da tabela, e ele me pergunta assim, ó, vamos tirar o zoom aqui. Olha, Danielzinho, você quer colocar a sua tabela aqui? Sim, né? Essa é a minha tabela de B7 a D10, ó, esse cara aqui, ó, B7 até D10. Fechado. Minha tabela tem cabeçalhos? Tem, né? Data, valor e descrição. Então vou dar um OK. Olha o que vai acontecer com essa célula mesclada aqui, ó. Vou dar um OK. Lá, tirou, tá vendo? Ele não deixa você mesclar células numa tabela, que a tabela já é o objeto para armazenar os dados. É por isso que você não pode mesclar. E aqui esse é o momento que você não pode mesclar célula, quando você usa o Excel para armazenar os seus dados, porque ele não entende que o café foi gasto no dia 1, né? Foi a descrição do café, o valor do café, você tomou um café no dia 1, você comeu uma sobremesa no dia 1. Ele não sabe, ele fica aqui, ó. E aí você não consegue fazer relatórios. Maravilha! Então, aqui está como você não pode usar a mesclagem. Não usar mesclagem aqui, viu? Não pode. Vamos colocar vermelhinho? Aqui, ó, vermelhinho. Não pode. Por quê? Porque esse cara é uma lista. Aqui de novo não, né? Isso é uma lista. Quando você tem uma lista, você não pode mesclar, tá? Agora, aqui é o título, não tem problema. Aqui, como é um título, é o Excel visual, né? Para deixar mais bonito, visual. Então, pode mesclar, porque é um título, não tem problema. Aqui não pode mesclar. Maravilha? Então, se você gostou dessa explicação, gostou? Bacana? Indica para alguém esse vídeo, porque tem muita gente que não sabe por que a gente fala, não mescla, né? Tem muita gente que mescla célula nas suas bases, estraga a base, e aí fica perdendo muito tempo para fazer análise, porque não consegue usar as ferramentas de análise do Excel. Tabela dinâmica, segmentação de dados, justamente por causa de célula mesclada. Então, se você tem algum amigo que tem essa dúvida, não esqueça de marcar ele aqui, manda esse link, clique em compartilhar, manda no WhatsApp da galera aí. Maravilha! E se você gostou, dá uma curtidinha. Se você ainda não é assinante aqui no nosso canal, clique em se inscrever para você não perder os próximos vídeos. Tchau, tchau!